Olá, meditadora, olá, meditador. Este é o podcast Conexão Atma, o seu momento de bem-estar, de você se conectar com você, aprender mais sobre a meditação e a própria vida, para que a gente possa viver melhor e alcançar os nossos sonhos. Eu sou o monge Satyanata, me chame de Sati, por favor. Eu aprendi a meditar num monastério distante e hoje eu tenho o privilégio de trazer aquilo que eu aprendi para você, no seu celular, no lugar onde você estiver. Respire, esteja presente nesse instante. Hoje a gente vai conversar sobre como a criatividade pode abrir portas para um mundo novo, uma vida nova em você. É diferente do que você imagina. Vamos juntos. Aproveite para respirar, lembrar que o ar é todo seu e que quando você medita, você na verdade está ao mesmo tempo descobrindo quem você é e abrindo novas possibilidades para você se tornar quem você pode ser. Autoconhecimento não é um veredito. Autoconhecimento é também descobrir quais sementes você tem dentro de você e você pode fazer com que floresçam. Então respire, e já que nós todos aqui somos velhos amigos de Atma, vamos conversar. A criatividade é um pouco diferente do que a gente costuma conversar aqui no Ocidente. Lá no Oriente, eles costumam chamar de Brahma, esse poder criador. Tem até uma palavra que é Brahma Acharya, que é traduzido de outras maneiras nos séculos mais recentes, mas originalmente ela quer dizer maestria sobre o seu poder de criação. E, gente, é diferente do que a gente costuma pensar aqui. A gente acha que criatividade é a gente simplesmente ter uma ideia inovadora, um slogan, uma publicidade. Inventei um quadro. Nossa, que criativo! Fez uma piada que não existia. E claro, isso é criatividade. Mas você já pensou que você a cada instante cria sua vida? Cria seu mundo? Cria suas possibilidades e que isso também é criatividade? Respira e vamos juntos aprender sobre esses dois lados. A criatividade inovadora, que é o que a gente costuma chamar de criatividade, e a criatividade do poder interno, a capacidade de você criar o seu mundo a cada vibração, a cada emanação, a cada palavra e a cada passo que a gente dá. Respire, aproveite esse instante. Olha só, quando a gente pensa numa criança, e a gente frequentemente falando de autoconhecimento, volta na criança porque ela é o ser humano antes dele ser distorcido pelo mundo. Ainda sem o conhecimento, a informação, a habilidade e até a sabedoria que o adulto tem, mas mais próximo de um estado de veracidade. A criança, quando senta para desenhar um desenho qualquer, a gente fala, desenha para mim. Ela pega o giz de cera, o papel, e tem ali um potencial de criatividade lindo. Ela não tem essa autocensura de falar, nossa, eu desenhei essa árvore, mas não ficou boa. Eu pintei as pessoas aqui de roxo, mas pessoas não são roxas. A criança transborda uma criatividade. E aí a gente fala, nossa, o que é isso aqui? É uma vaca? E ela responde, não, é uma girafa de pescoço curto. Claro, criatividade absoluta. Você acaba de descobrir que aquilo é possível, algo que você nem tinha pensado antes. É possível no mundo criativo da criança, não necessariamente na anatomia biológica das girafas, mas para aquela criança isso é real. Eu ainda desenho como uma criança de 6 anos, quer dizer, eu nunca aprendi a desenvolver minha capacidade de desenhar, tornando-a melhor. Mas eu precisei, em outros sentidos da minha vida, começar a observar que conforme a gente vai crescendo, a gente desenvolve essa autocensura, que os psicólogos chamam de superego, que começa como se fosse alguém olhando por cima do nosso ombro falando assim, esse desenho que você fez não tá bom. Olha, essa casa que você desenhou não é legal. E a gente começa a se retrair. De certa maneira, isso é importante para que a gente busque o aperfeiçoamento.
Entender o que não está bom é essencial para a gente melhorar. Eu vi outro dia uma pintura que Michelangelo fez aos 13 anos de idade, que era um santo sendo atormentado por tentações. Gente, ele aos 13 anos já era Michelangelo. Mas para chegar naquela habilidade, ele precisou balancear o imenso poder criativo com o cuidado para que aquilo não se tornasse uma censura que vai fazer com que ele nunca atinja o potencial criativo. A maioria de nós vai criando esse juiz interno, esse opressor interno, que vai dizendo, não faz isso. Quando a gente tem 5 anos, a gente pega um microfone inventado e canta a plenos pulmões. Quando a gente tem 15 anos, a gente tem vergonha, porque a gente desafina. Essa parte interna que vai buscando o aperfeiçoamento, ela também oprime. E ela vai fazendo com que a nossa criatividade seja tolhida, encolhida, cerceada e diminuída. Mas a criatividade não é só para quem trabalha com alguma coisa que nitidamente precisa de inovação, precisa de algo de marketing, de teatro. A criatividade serve para todos os seres humanos. Quando você busca uma solução dentro da matemática, você está sendo criativo. Quando você busca uma nova possibilidade de gerenciar uma empresa, você está sendo criativo. Quando alguém lá atrás resolveu criar um celular com menos botões e revolucionou toda a indústria, como aconteceu com o iPhone, aquilo foi profundamente criativo. E aquilo tem a ligação com essa etapa da criança interna, que ao se deparar com o adulto, a tendência é o adulto falar assim, isso aí não vai dar certo não. Como fazer para que a criatividade transborde utilizando sabedoria e não vire uma situação na qual esse adulto interno é o pessimista interno, é o rígido interno, é aquele que corta as nossas asas que seriam capazes de voar. Pois bem, chegando nisso, a gente começa a entender a ligação de meditação com criatividade. Porque ao meditar, você vai equilibrando as partes do seu ser, começando a amar mais a si mesmo. Se você se ama, se você se aprova, se você se dá a permissão de ter a ousadia de fazer certas coisas ousadas, diferentes, inovadoras, se você perde o medo ou diminui o medo de ser julgado, você vai virando um artista. Um artista, talvez, dos negócios, um artista da medicina, um artista do campo que você trabalha. Mas só para eu estar aqui conversando com você hoje, eu que sou um introspectivo, que só sei meditar, que morei numa cabana, num monastério no meio da floresta, para eu estar aqui falando na frente de um microfone com você, eu precisei buscar esse não julgamento que permite que a criatividade aflora. Porque, claro, tem uma parte minha que fala assim, Sati, jura que você vai lá falar em público? Mas ao amar a mim mesmo, ao fazer meditações que potencializam a criatividade, que aceitam que eu tenho algo de positivo para trazer ao mundo, que aceitam que todas as pessoas, que você tem algo de positivo para trazer ao mundo e algo que não existia antes. Porque essa é a beleza da palavra criatividade. A gente cria o que não existia. Senão seria mudar o conhecido. A gente cria uma frase que não existia. A gente cria uma possibilidade que não existia. Olha, as primeiras pessoas que construíram uma casa feita de barro, feita de sapé, criaram algo que não existia. Depois aquilo se tornou método, tecnologia. Toda tecnologia começa como criatividade. Toda poesia começa como criatividade. Todo carro criado na engenharia começa como criatividade, depois vai virando métodos, vai se tornando tecnologias, vai se tornando toda uma estrutura de linha de montagem.
Mas e aí? O que você pode criar na sua vida se você tirar esse peso de não confiar em você? Se você tirar esse peso de ser julgado por quem está fora? Mas, com a possibilidade do adulto de identificar o que é de qualidade ou não. Então eu vou contar algo útil para vocês que eu aprendi com um escritor que eu lia muito lá na minha adolescência. Existe um escritor bastante produtivo americano chamado Neil Gaiman. Eu, naquela época, lá atrás, 14, 15 anos, lia histórias em quadrinhos e adorava. Eu ainda tenho um lado geek super forte. Depois eu fui ler coisas em sânscrito, em grego, enfim. Mas eu ainda falo geek. E o Neil Gaiman contou que ele tem 2 chapéus, ou seja, 2 modalidades de pensar. Ele tem o chapéu do escritor, que aí ele senta e com criatividade ele vai escrevendo, ele deixa as coisas acontecerem. Vai fluindo, vem uma ideia, ele faz, ele não se julga. É o chapéu do escritor. E 2, 3 dias depois, ele coloca o chapéu, que é metafórico, né? Quer dizer, ele se coloca na tarefa do editor, senta na frente do texto com outro olhar. E aquele é o olhar do adulto, que não está tão interessado na fantasia, está interessado, isso aqui funciona, essa frase está bem escrita, esse personagem está bem apresentado, isso aqui ficou interessante? Não, corta esse, inclui aquele. Mas para isso a gente tem que saber que a gente é um mundo e a meditação nos traz isso. Você é, ao mesmo tempo, aquele que acelera e que freia. Mas se você fizer no mesmo instante, a sua vida só superaquece e não sai do lugar. Você só se estressa e não caminha. Você é ao mesmo tempo aquele que tem ideias geniais e que consegue identificar quais conseguirão ir para frente e são boas ideias. Olha, no início, gente, essa frase é ótima. Não é minha. Toda ideia genial ou péssima tem a mesma cara no início. Tudo que é muito fora da caixinha é muito parecido. A genialidade e o impraticável são muito gêmeos no início. É muito difícil identificar. Mas a gente, como não está mais nessa vibração da criança, essa pluralidade, potencialidade de criações e criatividade, assim que vem uma ideia, a gente coloca o chapéu do editor, do censor, do opressor interno, e a gente fala, não, peraí, eu preciso imediatamente ver se isso é bom ou não. Em algumas situações de adulto, isso é útil. A hora que você vai falar uma grande bobagem na frente de umas pessoas, talvez seja bom filtrar. Mas não sempre. Na sua vida pessoal, você pode e deve confiar na sua sabedoria. De permitir-se que venham coisas e você vai lidando com esse adulto como alguém que vai depurar, melhorar, mas isso só pode acontecer se você confia em você. Se você tem a mente límpida, se você ama você. Por isso que a gente tem meditações de amar a si mesmo, de visualizar uma luz amarela dourada para aumentar a criatividade, de você confiar na sua capacidade de criar aquilo que é novo, porque a gente só cria o que é novo. Senão, é um rearranjo do que já existia. E a gente cansa, né, de rearranjar a nossa vida. Trocar 6 por meia dúzia. Chega. Para que a gente seja feliz, uma das etapas em sânscrito é algo chamado shukla, que é a alegria que vem de você criar aquilo que tem ressonância com o seu coração. É aquela avó que faz um bolo e tem tudo a ver com ela, aquele bolo, e ela vai dar para quem ela ama. É aquele músico que cria uma música que é exatamente o que ele queria expressar. É aquele engenheiro, talvez, que equilibra uma planilha perfeitamente com todos os números. É aquele arquiteto que inventa uma casa, um prédio. Isso é a capacidade criativa do ser. Mas se você vai se cortando, e se você não alterna esses chapéus de quem cria e de quem analisa, de quem se solta e de quem se observa, você tenta ao mesmo tempo. É como comer e beber água ao mesmo tempo. É como acelerar e frear o carro ao mesmo tempo. É como cantar e mastigar uma banana. Não dá. A gente precisa alternar essas partes.
E a meditação vai mostrando pra gente que nós somos várias partes. Que o seu ser criativo merece ser acolhido, estimulado, porque é ele que vai ter criatividade não apenas de inventar uma música, mas de encontrar uma solução para a sua vida financeira, de encontrar caminhos para você apresentar um projeto na sua empresa, de encontrar possibilidades de você conquistar os seus sonhos, abrir o coração para amar mais. Tudo isso, tudo que você cria é criatividade. E aí há mais duas coisas para eu transmitir do que eu aprendi aqui pra gente. Respire, solta o ar. Assim como a gente tem dois chapéus de criador e daquela parte mais sábia que vai analisar o que é verdadeiro, o que é útil, o que está na melhor forma ou não está. Também na nossa vida pessoal, a gente pode separar um momento para que a gente tome decisões de maneira criativa, inteligente, e depois a gente obedece às decisões que a gente tomou. Você entende isso? Você pode decidir que vai na academia 3 vezes por semana, 4. Mas a hora de decidir e a hora de cumprir tem que ser diferentes. Porque na hora que você acorda ou está cansado, é início do dia, fim do dia, a vontade de renegociar aquilo é muito grande. Então, se você define para você mesmo, eu criei um plano, agora eu sigo o plano. Não, mas eu quero mudar o plano. Espera. Próximo momento que eu sentar com clareza, descansado, eu vou mudar o plano. A hora de criar e a hora de executar podem ser diferenciadas. E isso aumenta o nosso autocontrole. Se você decidiu que você é um ser de amor e perdão, a hora de decidir diferente não é quando você está furioso com alguém. Você decidiu que você é uma pessoa de amor e perdão. E aí, na hora que o sangue ferve, é hora de cumprir o que você criou. A nossa habilidade de criar, ela é também a nossa autoliderança. E depois, você vai identificar em você momentos em que você aperfeiçoa como aquilo funciona. Você é uma criação de você. Você vai criar até onde você vai chegar. Você vai criar o seu potencial. Você vai criar o quanto você confia em você. Há um segredo que eu observei há muitos anos, que em cada interação com outros seres humanos, você dá para eles uma chave de como entender você. Eu tenho essas roupas diferentes de monge, e eu andando na rua, quando alguém me olha, me acha diferente, esquisito, e aí eles olham o meu rosto. Se eu estou inseguro e eu estou com uma cara de quem não está à vontade, a pessoa começa a me achar estranho e esquisito. Se, entretanto, a pessoa me olha com essa roupa diferente e ela olha no meu rosto e eu tenho um rosto de paz e autoconfiança, eu dei para ela uma chave de entendimento. Eu criei uma situação. E eu estou dizendo assim, você não sabe porque eu me visto assim, mas eu sei. E eu confio no que eu estou fazendo. E aí a pessoa me olha diferente, ela olha e fala, nossa, que interessante. Você a cada instante dá para as pessoas a chave de como interpretar você mesmo. Você tem mais poder criador do que imagina, e a criatividade vai muito além do que inventar uma música bonitinha. A criatividade é a vibração que você tem a cada instante. Você cria situações. A criatividade é como você cria uma interação com alguém que você respeita, admira. A criatividade é como você observa a capacidade de falar a mesma coisa de um jeito mais amoroso, presente, lúcido. Algo que possa entrar melhor dentro da pessoa. Então, ser criativo é você ao mesmo tempo se permitir e se observar, mas com uma auto-observação que não corta suas asas. E para isso meditar é profundamente útil, porque quanto mais você ama você, mais você confia em você. Quanto mais você aprova você, mais você se permite expressar-se. Olha, há pessoas de criatividade potentíssima, músicos, artistas, atrizes e atores, que têm esse vulcão de criatividade
Mas conforme chegam naquela parte interna, que é o editor, é o sensor, é quem devia ser aperfeiçoado para fazer apenas a melhoria, se aquela parte tem uma ligação muito rígida com a pessoa, pode observar que essas pessoas vulcanicamente criativas começam a beber, a se aproximar de drogas, a terem problemas mentais. Porque elas têm essa necessidade de serem criativas, mas elas precisam tirar a força desse sensor interno, desse opressor interno. E a maneira saudável de fazer isso é meditando, gente, é com autoconhecimento. É com terapia, com amor, com auto-observar-se. É respirando, é mergulhando na meditação. E se você não faz esse trabalho, quando vem a sua criatividade, você pode talvez até buscar outros caminhos de dissolver essa parte rígida de você. Mas os caminhos como o álcool, como a tensão, como remédios, tudo isso é autodestrutivo. Então, é tão mais potente você desenvolver em você a autorização para a criatividade, com a certeza de que uma outra parte sua irá depurar, melhorar aquilo que foi gerado pelo seu lado mais criativo. Que tal confiar nos seus dois lados? A potencialidade criativa e o editor que depois fala, bom, nós vamos pintar a casa dessa cor, ótimo, mas então deixa eu ver como fica melhor, deixa eu conversar com um arquiteto, um decorador, qual tom que a gente vai pintar de verde a casa? Quais móveis combinam? Então, ao mesmo tempo tem o impulso e a melhoria do impulso. Para isso, as suas muitas partes têm que se conhecer. Para isso é necessário que você tenha mergulhado em você. E a meditação é maravilhosa para que a gente entenda as muitas partes que a gente tem. Sabe qual é a novidade, então, que esse podcast traz? Você é uma pessoa criativa, mesmo que ache que não. E se você for se permitindo e percebendo que organizar uma planilha do Excel é criatividade, você teve ali soluções inteligentes, que criar um diálogo com quem você ama é criatividade, de que emanar as energias necessárias que vão vibrar e criar sua vida, abrir portas, gerar o seu futuro, isso é criatividade. Mas também é criatividade inventar uma música, criar uma brincadeira, fazer uma piada divertida. Tudo isso depende da sua relação com você. Se você tem uma relação saudável consigo mesmo, você solta a sua parte criativa com a sabedoria de que depois ela vai ser melhorada, aperfeiçoada pela sua parte mais sábia, pela sua parte mais observadora. Quando a gente entende que a gente pode cantar e beber água, mas não ao mesmo tempo. Quando a gente percebe que a gente pode acelerar e frear, mas não ao mesmo tempo. Quando a gente percebe que a gente é um universo, a gente está virando um meditador. E para organizar esse universo e entrar na potencialidade criativa de criar cada vibração do seu dia, de criar a energia que você quer ao seu redor, de criar a energia que vai vibrar no seu relacionamento, na sua casa, a energia que vai atrair as melhores coisas, concretizar os seus sonhos. Isso requer a disciplina e a atenção da sua parte mais adulta e a liberdade da sua parte mais criança, que não deve morrer nunca, ela deve se aliar ao seu adulto. As pessoas criativas, com criatividade mais potente que eu conheço, frequentemente vivem uma turbulência interna. Isso não é necessário. A criatividade pode ser fluida como um grande rio, contanto que você ame você aprove você, e você confie que você irá guiar você, canalizando aquele poder criativo para o que há de melhor e levando a vida para onde você quer levar. Essa é a capacidade de Brahma, poder criador, Brahmacharya, a canalização, a maestria do poder criador em cada palavra, em cada ato, em cada olhar. E aí, gente,
quando a gente vê, a gente está mais leve, porque criar nos conecta com a criança. Criar e criança são unidos. E aí quando a gente vê, a gente está sorrindo mais, sem se oprimir e sem ter a ingenuidade da criança. Porque criando, a gente cria a nossa criança interna e cria a vida que a gente quer. É isso que eu queria ensinar hoje. Boas meditações, vejo você aqui na Conexão Atma. E Namastê.